Aleluia. Fala na igreja com a paz do Senhor. Amém. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Glória a Deus. Agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o seu povo, Aleluia. os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Jesus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviarei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Sempre seja louvado. Aleluia. Vamos fazer uma oração para que Deus Ele venha me usar em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, neste momento, eis-me aqui, Senhor, a tua filha, a tua serva, Pai, diante de ti, Senhor, sendo grata por mais esta oportunidade que o Senhor está me dando, Senhor, de subir no teu altar para trazer a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu peço perdão em primeiro lugar, Pai. Perdoa as minhas falhas, os meus erros, atitudes erradas, pensamentos errados, alguma coisa que fiz, deixei de fazer, Pai, que te entristeceu, que saiu fora da tua presença, me perdoe, em nome de Jesus Cristo, Pai. Perdoa, Pai querido, em nome de Jesus. E que neste momento o Senhor venha me purificando, me lava, Senhor, com teu sangue carmesim. Que o Senhor purifica-me, Senhor, blinda-me, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que tudo que eu vier falar aqui venha direto do teu trono para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor cresça, que eu diminua. Em nome de Jesus, Pai. Usa-me, Senhor, como um instrumento em tuas mãos, Pai. E que cada pessoa, Pai, que ouvir, assistir, Senhor, em nome de Jesus, que todos sejam impactados, sejam salvos, sejam libertos, Pai, que vidas sejam alcançadas, em nome de Jesus Cristo, e que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor, que toda idolatria, Pai, na minha vida venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo, pois só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor, em nome de Jesus. Fale conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai, estarmos na Tua presença, no centro da Tua vontade, em santidade, em fidelidade, em obediência, em nome de Jesus. Coloque a Tua destra sobre mim, Pai, repreenda tudo que não provém de Ti nesta noite, repreenda, Senhor, todo o espírito do engano, todo o espírito, Pai, que tentar atrapalhar este culto, que seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, o nome sobre todo nome, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos em nome do Pai, pedindo a Tua bênção, Senhor, sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os versos de Êxodo 3 começa com Moisés. Ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro e ele avista uma sarça pegando fogo. Sabe que Deus, muitas vezes, Ele nos coloca em situações onde nós iremos ter curiosidade. Porque se não fosse essa sarça que não se consumia, Moisés talvez nem iria se importar. Mas algo chamou a atenção nele e ele foi se aproximando até Deus falou com Moisés sobre um povo, o seu povo, o povo que estava sendo escravizado, um povo que vivia em cativo no Egito. Eu convido vocês a ler a história de Moisés. É uma história muito bonita, é uma história que nós devemos nos espelhar, porque quando chega no fim, em Números, se eu não me engano,
Moisés, ele nem entra na terra prometida, porque ele acabou se irando por causa das pessoas que ficavam ao ouvido dele. E é um ensinamento muito bonito que nós temos. Depois vocês lêem na casa de vocês sobre Moisés. Começa a história de Moisés no capítulo 2, aonde o faraó decreta que todas as crianças, todos os meninos seriam mortos. Todas as crianças seriam mortas. Por quê? Porque aquele povo estava crescendo, os hebreus eles estavam crescendo de uma forma sobrenatural. Mas por quê? Porque tem promessa em cima do povo de Deus. Deus fala, multiplicai-vos. Quando Deus fala para Abraão que ele nem poderia contar as descendências dele, Deus estava falando de um povo que iria multiplicar em segundos. E o povo de Deus estava se multiplicando em segundos. Faraó viu aquilo e falou: opa, peraí, daqui a pouco nós vamos estar nas mãos deles. E Faraó ordena que crianças ao nascer seriam mortas. Faraó chama 2 parteiras, pede para que todas as crianças que nascessem seriam mortas, mas as parteiras que estavam nos caminhos de Deus não concordou com isso. E cada vez mais o povo de Deus ia crescendo. Aleluia. E isso nos dias de hoje também, porque quando nós crescemos, nós cristãos, sempre tem um faraó da vida querendo atrapalhar. Sempre tem um faraó ali querendo destruir. Quando nós abrimos um ponto de pregação, igrejas, sempre tem um povo do Egito ali querendo destruir, querendo acabar. Mas o povo de Deus, ninguém acaba. Aleluia. Ninguém. E Faraó decretou que todas as crianças seriam mortas. Mas Moisés, Deus tinha um propósito, Deus tinha uma missão, e Moisés foi salvo. Eu vou resumir para não ficar muito grande a história de Moisés. Ele foi salvo e ele viveu nos palácios do faraó. A filha do faraó achou Moisés e pegou para criá-lo. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu estou resumindo, mas preste atenção em cada detalhe. O faraó mandou matar todas as crianças, mas a mãe de Moisés, ela teve uma estratégia, não dela, porque nós somos falhos. Nós devemos admitir que nós somos falhos, mas sim uma estratégia de Deus sobre a vida de Moisés. A mãe de Moisés colocou ele em um cesto e colocou à beira do rio. E a irmã dele ficou de olho. A filha do faraó foi tomar banho no rio e as suas servas viram aquele cesto. Viu a criança chorando porque estava com fome. A Bíblia não nos relata quanto tempo, mas Moisés estava chorando. Ela viu aquele menino e o amou. A filha, a irmã de Moisés, estava de longe olhando e foi até ela, falando que conhecia uma pessoa que poderia amamentar Moisés. E essa história não é por acaso. Essa história não é por acaso. E Deus permite que a irmã de Moisés fique lá. Deus permite que quando a filha do faraó pega Moisés, Deus permite que a irmã de Moisés esteja ali para ir até a mãe e trazer. Moisés foi criado pela mãe até uma certa idade. Depois entregou para viver nos palácios de Faraó.
E depois a Bíblia nos relata que Moisés ele acaba matando. Ele acaba matando um egípcio, porque estava agredindo um hebreu. Ele mata, ele enterra ali, achando que ninguém viu. E depois há uma briga, aonde Moisés também vai apacentar aquela briga. Só que um dos viu Moisés matando e enterrando um egípcio. Ali o faraó quer matar Moisés e Moisés foge. Moisés vai para a cidade de Midian. Moisés fica 40 anos distante do teu povo hebreu, distante do Egito. Aí aonde começa a mudança na vida de Moisés. E essa mudança, essa libertação, essa renovação, hoje nós trazemos para a nossa vida. Porque às vezes Deus permite acontecer situações como permitiu na vida de Moisés. Eu já escutei algumas pessoas dizendo que Moisés não era para ter saído do Egito, era para que ele ficasse ali, para que ele cuidasse do povo. Afinal, ele era um hebreu que viveu dos palácios do faraó. Afinal, tinha uma amizade, tinha um carinho ali entre a mãe adotiva de Moisés. Mas quando Deus ele tem propósito, uma missão nas nossas vidas, Deus ele tira de lugares aonde nós estamos contaminados. Porque se não tivesse acontecido essa situação de morte na vida de Moisés, ele iria ficar ali, ele iria ficar dividido. Ele não iria acreditar no Deus que nós servimos. Deus precisou permitir essa situação. Talvez hoje tem pessoas que estão tristes por situações que estão acontecendo na sua vida, mas não fique não, porque quando Deus ele tem propósito, ele tem que nos tirar de lugares aonde estamos contaminando, aonde nós estamos sendo contaminados, aonde nós estamos convivendo com situações, com pessoas que infelizmente atrapalham o nosso caminhar com o nosso Deus. Aleluia. E isso aconteceu com Moisés. Moisés ele precisava tirar aquela sujeira do Egito. E quando Deus fala para Moisés que precisa dele para que ele vá libertar o povo. Ei, Moisés, eu escutei o clamor do meu povo. Olha outra chave aqui. Deus ele escuta o nosso clamor, igreja. Não desista de orar, não desista. Eu não sei quanto tempo aquele povo clamava, mas não desista de clamar por Deus, não desista de orar, não desista de buscar, porque Deus ele escutou o clamor do povo hebreu e se lembrou da aliança que fez com Abraão, Isaac e Jacó. Deus ele tem uma aliança sobre as nossas vidas, então não temas. Em nome de Jesus Cristo. E continuando, vocês podem continuar lendo aí. Moisés ele coloca palavras que não irá conseguir, porque Faraó queria matá-lo. Mas Deus fala, pode voltar, porque todo aquele povo que queria acabar com você não existe mais. Volta, Moisés, para que o meu povo seja liberto. Tinha que ser Moisés e tinha que ser alguém que estava preparado. Pastor, Moisés estava preparado, não 100%, mas ele estava distante. 40 anos ele viveu no Egito, 40 anos adorando deuses, 40 anos vivendo práticas no Egito, 40 anos. Ele precisava ficar tempo distante, e ele ficou mais 40 anos no deserto. Ele ficou 40 anos para que Deus viesse cumprir os seus propósitos sobre a vida dele. Amém? Mas isso não significa que
se Deus te chamou hoje para um propósito, não espere 40 anos não, porque Jesus está voltando. Não espere 40 anos, porque muitas pessoas usam esse 40 anos de Moisés aí para jogar na cara de muito escolhido de Deus, que não é o momento dele levar a palavra, não é o momento de falar de Deus, porque tem que esperar os 40 anos. Aquilo foi com Moisés, porque nós não sabemos como era a vida de Moisés. Talvez hoje o que está na tua vida, o que foi na tua vida, não é nenhum por cento daquilo que foi na vida de Moisés. Moisés precisou os 40 anos. Talvez você venha precisar 4 meses. Talvez você venha precisar 40 dias. Hoje, para estar aqui como pastora, como ungida do Senhor, foi 40 dias. 40 dias dentro de um hospital, 40 dias vivendo muita tribulação, 40 dias aonde eu convivi com pessoas ruins, aonde eu convivi com pessoas boas, aonde eu vi coisas que só Deus mesmo para mostrar. Então, para estar aonde Deus quer que você esteja, o propósito é seu, o tempo é Deus que determina. Amém? Amém. E Moisés, então, essa missão de libertar o povo de Deus. Essa missão, é engraçado que nessa passagem nós podemos, quando nós falamos da saída do povo hebreu do Egito, nós podemos dizer 2 coisas: a libertação e a salvação. Ali a salvação houve. Por quê, pastora? Porque aquele povo, ele estava vivendo em cativo. Aquele povo, ele estava vivendo em escravidão, em pecado. O povo do Egito vivia em pecado. Aquele povo hebreu estava vivendo vidas difíceis. E quando Moisés vai até o faraó, que é essa missão que Deus coloca nas mãos de Moisés, quando o povo hebreu sai de lá, eles são salvos das mãos de faraó. Eles são salvos das mãos do Egito. Por isso que muitas vezes pessoas estão vivendo em cativo, em escravidão nas mãos de Satanás, vivendo em uma vida onde o inimigo cada vez mais está oprimindo, igual o povo de Deus vivia no Egito. Pessoas estão vivendo, sendo oprimidas por Satanás. E aí segue a história, aonde Moisés vai, aonde Moisés escuta, obedece. Aqui tem uma obediência, aqui tem, por mais que Moisés fala: Senhor, eu sou pesado de língua, sou pesado de boca, eu não vou conseguir. Deus fala aí no capítulo 12: ei, eu estou contigo, é eu que vou falar através de você. Não temas, Moisés, não temas, vá. Vocês podem ler novamente o verso 12 aí, em nome de Jesus, para que essa mensagem penetre na nossa mente? Deus respondeu: eu estarei com você. Este será o sinal de que eu o enviarei depois que você tiver tirado o povo do Egito. Vocês adorarão a Deus neste monte. Amém? Eu vou estar com você, eu vou estar contigo, Moisés. E é isso que Deus nos fala: eu estou contigo, não temas. Pessoas estão deixando de viver propósito porque estão com medo, estão vendo realmente que o ciclo está fechando e estão temendo a Satanás.
igual o povo temeu o povo do Egito. A passagem, a palavra nos diz que Deus, Ele fala para Moisés fazer os sinais e maravilhas. Deus fala que é para Moisés falar para o faraó, libertar o povo de Deus. E Deus fala: eu vou endurecer o coração de faraó. Eu custei tempo em entender isso. Por que Deus vai endurecer o coração? Afinal, é isso que Deus quer, libertar o povo, é isso que o povo quer, ser liberto. Mas não, Deus, todas as vezes que Moisés ia falar com o faraó para que o teu povo seja liberto, Deus ia lá e endurecia o coração de faraó. Nisso aconteceu 10 pragas. E essas pragas foram para mostrar para os Egito, para mostrar para todo o Egito que Deus é o Todo-Poderoso? Sim, também. Mas essas 10 pragas que Deus coloca não foi somente para o povo egípcio, foi para o povo hebreu, foi para Moisés também. Não pense que porque ele foi escolhido, ele está pronto para tudo. Não é assim. Não é porque nós somos escolhidos, nós estamos prontos para sair por aí fazendo coisas. Não. Nós precisamos de sinais e maravilhas do nosso Deus. E nós temos isso todos os dias. Nós temos isso porque quando nós abrimos a internet nos dias de hoje, sempre tem milagre. Milagre que os outros colocam nas mãos de outras pessoas, mas o milagre é de Deus. Pessoas não admitem que Deus que curou, que Deus que libertou, que Deus que sarou, que Deus que deu a vida. Não, é os médicos, é os remédios, é as raízes, é tudo mais. Mas não admite dos milagres que Deus faz na nossa vida. E Deus precisava fazer todos aqueles sinais e maravilhas para que o povo viesse crer no Deus Todo-Poderoso. Pois é, igreja. Ouvindo, lendo, estudando, essa história é uma história onde relata muitas vezes a nossa história. Porque nós, como eu falei, tem sinais, maravilhas, curas, libertação. E mesmo assim, muitas vezes nós não nos atentamos a isso. O povo de Deus, o povo hebreu, eles saíram do Egito. Chegou um certo tempo que eles saíram. Deus é Deus. Se Ele quisesse, o povo sairia no primeiro dia. Mas Deus precisou ensinar aquele povo que Ele é Deus Todo-Poderoso. Deus precisou mostrar aquilo que Ele era capaz de fazer para aquele povo sofrido. Mas então, Ele sai do Egito. Mas uma tristeza. E essa tristeza é uma realidade de hoje, talvez para mim e para você. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles receberam a salvação das mãos de Deus. Eles foram salvos de toda opressão, de tudo aquilo que eles viviam no Egito. Mas eles não foram libertos. A história nos diz que o povo de Deus, meu Deus, o povo, eles ficaram 40 anos naquele deserto, andando para lá e para cá. 40 dias eram para eles chegarem na terra prometida. Mas tem pessoas que saíram do Egito, não entraram. Nem Moisés.
E hoje as dificuldades de muitos de nós é que quando nós aceitamos a Jesus, passamos pelas águas, nós fazemos como o povo hebreu. Nós passamos pelas águas, aceitamos a Jesus, mas o mundo não sai de nós. Nós saímos do mundo, mas o mundo não sai de nós. Nós saímos de lugares, os lugares não saem de nós. Sabe aquela situação que Deus tira de lugar e você ainda fica murmurando que o lugar era bom? Que era feliz naquele lugar? Sabe que quando Deus tira de relacionamento e você ainda fica murmurando, olhando para o passado? Sabe quando Deus tira até mesmo de ministério e você fica olhando porque a igreja era isso e aquilo? Ei, quando Deus tira, Ele quer que você se liberta. Semana passada nós falamos aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que eu venha ser liberto, eu preciso conhecer a Deus. O povo hebreu não conhecia a Deus, porque só murmurava, só reclamava. Saíram do Egito, mas o Egito não saía deles. É por isso que muitos de nós não conseguimos dar um passo. É por isso que muitos de nós vivemos em uma vida onde parecemos que andamos em círculo, porque nós não conhecemos o Deus Todo-Poderoso. Nós não conhecemos, nós não buscamos o nosso Deus Todo-Poderoso. Pessoas que quando Moisés iria subir no monte, as pessoas nem queriam ir porque tinha medo. A oportunidade que pessoas têm de conhecer a Deus. Moisés ficou 40 dias no monte. Vocês sabem que o povo hebreu fez um bezerro de ouro e adorou, dizendo que aquele bezerro de ouro que tinha tirado eles do Egito. É isso que acontece com muitos de nós. Deus nos tira, Deus nos dá livramento e nós idolatramos coisas, pessoas, igrejas. Nós começamos a viver uma vida onde nós nos libertamos. Aquele povo não estava liberto. Aquele povo reclamou toda a viagem. Ei, Deus ele estava ali, ele falava com Moisés. Aquele povo tinha oportunidade, como eu e você estamos tendo nesse dia, como eu e você estamos tendo de falar com Deus. Mas eles tinham oportunidade e não viviam essa oportunidade. Se credes de todo o seu coração e for batizado, verdadeiramente sereis salvos. Se credes de todo o seu coração e ser batizado, verdadeiramente serei salvo. Aleluia, Jesus. Sabe o poder que tem esse versículo? Glória a Deus. Nós estamos vivendo um evangelho vazio, aonde pessoas estão errando, aonde pessoas não estão sendo libertas e acham que está tudo bem. Nós estamos vivendo em um tempo aonde as pessoas estão vivendo do jeito que querem e acham que está tudo certo. Ei, aquele povo tinha a oportunidade de falar com Deus, aquele povo tinha Deus, mas eles preferiam se apegar àquilo que eles viviam no Egito. É por isso que muitos de nós ainda estamos nas mãos do inimigo. É por isso que muitos de nós não conseguimos nos libertar, porque verdadeiramente nós não conhecemos o Deus Todo-Poderoso. 10 pragas Deus jogou no Egito. Deus fez aparecer 10 pragas no Egito para que aquele povo hebreu visse o poder de Deus.
tem que ter a consciência disso. Ou vamos parar de achar que todos estão salvos em Cristo. Eu começo a observar que não. Nem todos. Porque em Isaías, lá diz que a salvação é para muitos, mas lá não está falando para todos. Não que nós não merecemos, não que nós, na verdade, não merecemos, não que Deus não nos quer nos salvar, mas é que nós estamos jogando a salvação da vida eterna no lixo. Nós estamos crendo em coisas que não é para crer. Nós estamos andando no deserto, esquecendo do Deus que nos levantou, que nos tirou do Egito. Hoje nós estamos vivendo em uma vida onde pessoas esqueceram daquilo que Deus fez. Olha para a tua vida, pensa agora um pouquinho de onde Deus te tirou. De onde Deus te tirou do Egito? De onde Deus te tirou da pornografia? De onde Deus te tirou? De onde Deus te tirou? Mas de vez em quando você ainda lembra. De vez em quando você ainda pensa. De vez em quando. Então você está liberto. Porque quando eu estou liberta, eu não sinto falta. Eu não preciso. E aceitar a Jesus não é abrir a boca e dizer eu aceito a Jesus. Aceitar a Jesus é renunciar tudo aquilo que você vive para que Ele venha fazer morada em você. É tão difícil as pessoas entenderem isso. Eu aceitei a Jesus, eu estou salva. E não muda de vida. Como que você está salva se você não mudar de vida? Como que você está salva? E muitos crentes, cristãos dizem assim, e está na palavra, que quando nós morremos, nós dormimos. Mas novamente eu digo, eu também desacredito. Por que, pastora? Porque tem pessoas que não vai estar dormindo, que vai dormir aos cristãos, crentes de verdade. Agora você que aceitou a Jesus, sabe da palavra, está na pornografia, no adultério, na mentira, na fofoca. Você acha que você morreu hoje, você vai dormir? Em Apocalipse diz que todos nós vamos ser julgados. Aqueles que estão dormindo, aqueles que estão no Hades, aqueles que estão no inferno, aqueles que estão no abismo, todos vão ser trazidos diante de Deus. Se, pensa bem, igreja, vou deixar vocês pensando nisso. Se todos que morrem dormem, por que tem outros lugares? Por quê? Por que tem o Hades na Bíblia? Porque lá fala. Por que tem todos aqueles outros lugares? Tem mais um nome que eu não recordo. Mas tem uns 3 ou 4 lugares que vai vir até diante de Deus para ser julgado. Se todos dormissem, o que esses lugares existem? Então cuide. Isso sou eu, a pastora, que está dizendo que não é tão fácil igual vocês estão imaginando, e muitas vezes até eu mesmo imagino, não vai ser assim, igreja. Não vai ser assim. Eu aceitei a Jesus, eu estou salvo, Jesus vai vir me buscar. Para com isso. Se você não tiver uma vida santa, e vida santa é renunciar a tudo,
Não é assim. Você tem que estar ali, retidão com Deus. Por isso que a palavra diz que os anjos de Deus estão ao redor daqueles que o temem, mas Satanás está de redor daqueles que hão de herdar o reino de Deus. Vocês ouviram? Vocês ouviram isso? Olha outra chave. Os anjos de Deus estão ao redor de todos aqueles que hão de herdar o reino de Deus. Então, não são todos, é somente aqueles que vão herdar o reino de Deus. É por isso que muitas vezes pessoas falam de anjo para lá, anjo para cá, anjo que não é nada de anjo. O anjo, eles estão ao redor daqueles que temem a Deus. Se você não teme a Deus, não tem anjo. Porque então vai contra a palavra. Os anjos de Deus estão ao redor daqueles que temem a Deus. Tem pessoas que abrem a boca para blasfemar de Deus, para falar mal de Deus, para falar mal de tudo, para falar mal disso e daquilo, e coloca toda a culpa dos erros em Deus. Aquele povo que estava no deserto colocava culpa em Moisés, em Deus. Por quê? Porque é mais fácil você abrir a sua boca e falar que a culpa é de Deus do que você admitir. Nós admitimos que nós estamos errados. Nós admitimos que nós precisamos mudar. Nós não vamos para o reino de Deus se eu estiver falando mal do meu irmão, gente. Nós não vamos para o reino dos céus se eu estiver mentindo, fofocando. Eu não vou para o reino. E se morre hoje na pornografia, no adultério, na mentira, na fofoca, não pense que vai ficar dormindo numa boa, não. Não vai. Tem uma passagem, eu acho que é em Marcos, que tem a história do rico e do Lázaro, aonde o Lázaro era um mendigo. E o moço rico lá, não, com certeza, nem ajudava. Passava, sabe aquelas pessoas que ignoram? Aquelas pessoas que não estão nem aí. O mendigo estava passando pela tua prova. Cada um de nós passamos por prova. É por isso que nós não devemos criticar ninguém. É por isso que quando nós vemos um irmãozinho ali na esquina, não vamos apontar, não. E ó, a prostituta, ó, o drogado, olha isso e aquilo. Não vamos apontar, não, porque a gente nem sabe das provas. Talvez é uma prova que Deus colocou que nem eu, e nem você, e nem ele entende. Mas é uma prova. Porque ninguém nasceu para viver em vidas ruins. Lázaro nasceu para ser mendigo, mas ele era mendigo. Por quê? Porque ele tinha que passar por aquilo. E a história conta que Lázaro está lá, no paraíso, enquanto o jovem rico estava lá no inferno. E ele olha e fala: Senhor, permite, acho que era Abraão que está ao lado dele, permite que Lázaro coloque água, coloque o dedo de água na minha boca, porque aqui é muito quente, eu não aguento esse sofrimento. E Lázaro fala, Abraão fala que não pode ter este contato. Quem foi para o inferno está no inferno, quem está no paraíso está no paraíso. Não tem como. E ele fala: Senhor, então fala para que Lázaro vai lá na terra e fala para os meus irmãos parar de pecar, parar de roubar, de prostituir, parar de fofocar, de mentira. Fala para os meus irmãos parar com isso. E Abraão fala: não. Quem veio não volta. Quem morreu não volta para dizer nada. Então, aqui, como diz lá a palavra quando segue, aqui tem pessoas que vão falar: não se preocupe não. Abraão fala lá para o moço que está no inferno: não se preocupe não, que tem pessoas lá levando da salvação, falando da libertação. Então não é assim como muitos de nós pensamos: vamos viver no oba-oba, vamos viver porque eu tenho salvação. Para com isso.
viver em santidade. Vamos viver em santidade. Nesses dias aqui na nossa cidade, nós passamos por uma catástrofe. Passamos por um temporal aqui, por algo extraordinário aqui na cidade de Ribeirão Preto. E pessoas ainda não caíram em si. Pessoas ainda não caíram em si. Pessoas têm que aceitar a Jesus. Pessoas têm que aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque isso só foi um pouquinho. O que está acontecendo, os terremotos, o que está acontecendo, tudo que está acontecendo na cidade só é um pouquinho para mostrar para nós: se arrependa, se arrependa. Se arrependa que Jesus está voltando. E quem não for com Jesus vai ficar. O que aconteceu aqui na nossa cidade de Ribeirão Preto, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, os terremotos que está acontecendo, ei, nós, quem vai ficar aqui, nós não está repreendido. Mas quem vai ficar aqui vai passar por tudo. Vai passar por tudo isso e pior. Então aceite a Jesus. Em nome de Jesus Cristo, igreja. Vamos andar em fidelidade, em santidade. Vamos nos libertar. Larga isso que te prende. Larga essas coisas mundanas. Muda. Sai dessa vida. Larga a bebida. Larga a droga. Larga em nome de Jesus Cristo, porque Jesus está à porta. Não tente passar por isso, não queira passar por isso, porque vai ser sofrimento. Porque nós ficamos aqui 2 dias sem água e sem luz, foi complicado. Muita gente já estava ficando atormentados. Não queira passar para os fins do tempo, porque vai ser complicado. Vai ser complicado. Então, em nome de Jesus, seja a vida que você leva, seja onde você estiver neste momento, pare, pense, renuncie, pega a sua cruz e siga Jesus. Pega a sua cruz e siga Jesus. Renuncie a essas práticas mundanas, esses pensamentos mundanos, essas atitudes que vai te levar para o inferno, em nome de Jesus Cristo. Larga isso enquanto é tempo. Larga isso enquanto Jesus está nos dando oportunidade. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Aleluia, louvado seja Glória a Deus. Oh, Deus querido e poderoso. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração, igreja. Quantos de nós saímos de lugares e ainda estamos contaminados com a sujeira do passado? Nós estamos contaminados com coisas do passado, lembranças do passado, pessoas do passado, mágoa do passado, raiva do passado, tantas coisas do passado. E quando Deus, Ele nos dá a oportunidade de uma nova vida, porque é isso que Ele queria para o povo hebreu. Ele tinha uma promessa, Ele tinha um lugar onde era maravilhoso, que é a cidade de Canaã, mas aquele povo não viveu, não entrou, porque não conseguiu se libertar. Então, em nome de Jesus Cristo, a oportunidade que você está tendo hoje de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, não perca essa oportunidade. Fale: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa pelos meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Venha fazer parte de mim, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E deixa Ele conduzir a sua vida. Deixa Ele conduzir os seus passos. Deixa Ele conduzir os teus caminhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, graça nós te damos pela Tua palavra. Graça nós te damos por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Graça nós te damos, Senhor, pela nossa vida, nossa casa, nossa família. Oh, Pai querido, graça nós te damos por todos, Pai querido, que vão assistir, que estão assistindo,
Pai querido, este vídeo. Graça nós te damos pela vida de cada um que estão presente aqui na igreja. Graça nós te damos pela igreja Yeshua. Graça nós te damos pela oportunidade de vida que o Senhor está nos dando. Graça nós te damos pela oportunidade de aprendizado, Pai, que o Senhor está nos ensinando. Obrigada, Senhor, por nos conduzir, Pai querido, os nossos passos nos teus caminhos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Que cada um de nós possamos a partir de hoje nos libertar, Senhor. Que cada um de nós possamos a partir de hoje ter mais intimidade, conhecer mais o Senhor, entender os teus propósitos, entender, Pai querido, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós possamos deixar o Senhor conduzir a nossa vida. Que cada um de nós possamos estar no centro da tua vontade. Que cada um de nós, Senhor, venha firmar os pés na rocha, para que quando vir a tempestade, Pai querido, nós não iremos nos abalar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, firma, Senhor, a cada um neste momento. Vai de encontro, ó Pai, aquele que te aceita como o único e suficiente Salvador. E neste momento, Pai querido, elas venham, Pai querido, em nome de Jesus, repreender, Pai, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, a vida deles. Em nome de Jesus Cristo, toda a idolatria, todo o santo, Pai, que essas pessoas venham, Senhor, ser tocadas agora. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, toda a pornografia, Pai querido, todo adultério, em nome de Jesus Cristo, venha caindo por terra, venha ser liberto, Pai. Todas essas pessoas venham ser libertas da bebida, venham ser libertas da mentira, em nome de Jesus Cristo, Pai, para que nós possamos herdar o reino de Deus, para que nós possamos ser arrebatados, para que nós possamos, Pai querido, estar na glória, para que nós não precisamos passar por tanta tribulação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vai de encontro os meus irmãos em Cristo, aqueles que não estão com força de vir para a tua casa, aqueles, Pai querido, que ainda estão cativos, ainda estão oprimidos, ainda, Senhor, estão nas cadeias, em correntes, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos libertação a este povo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que todas as correntes venham quebrar, que todo laço venha desamarrar, que toda prisão venha quebrar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que todos, Pai querido, neste momento, a visão, Pai querido, seja aberta, que as escamas dos olhos vai caindo, os tampões dos ouvidos vão caindo, Senhor, e que essas pessoas possam escutar a tua voz, o sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, neste momento, o Senhor me toca, Pai querido, que tem uma pessoa, Pai, que está querendo conhecer o Senhor e está com dúvida. Pai querido, essa pessoa está dizendo, se o Senhor aparecer para ela, Pai, que em nome de Jesus Cristo ela vai, Senhor, te aceitar. Faça o sobrenatural, Senhor. Entra no quarto dela quando ela estiver orando, toca nela, Senhor. Faça com que ela veja que só o Senhor é Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, visita essa pessoa, Pai, que chora, visita essa pessoa que está atribulada, visita essa pessoa, Senhor, que está com dúvida, visita essa pessoa, Senhor, que não está nos teus caminhos, visita, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que pessoas sejam libertas, saradas, curadas, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor, cura neste momento. Que o Senhor possa visitar cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo, visita os hospitais, as cadeias. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus da libertação. O Senhor é o Deus